Você se lembra do ronco inconfundível de uma RD 350 cortando a madrugada? Consegue sentir ainda hoje o cheiro de óleo dois tempos misturado com liberdade absoluta? No vídeo de hoje, a cultura das motos no Brasil dos anos 70 e 80, que marcou gerações inteiras. Vamos mergulhar numa época em que duas rodas significavam muito mais que transporte. Era um sonho e conquista. Prepare-se para uma viagem nostálgica, que vai fazer seu coração acelerar como motor em ponto morto. A Honda CG 125 e a revolução silenciosa nas ruas brasileiras. O ano era 1966 e as ruas brasileiras estavam prestes a mudar para sempre com uma novidade japonesa. A Honda CG 125 desembarcou no país prometendo economia, praticidade e confiabilidade mecânica nunca vista antes. Ninguém imaginava que aquela moto simples se tornaria sinônimo de motocicleta para milhões de brasileiros. O motor de 4 tempos era novidade absoluta, acabando com a trabalheira de misturar óleo na gasolina. Mecânicos olhavam desconfiados para aquela máquina que parecia simples demais para funcionar tão bem assim. A CG 125 custava o equivalente a 6 meses de salário mínimo, fortuna que exigia sacrifício enorme. Famílias inteiras se mobilizavam para juntar dinheiro, economia que durava anos de privações e sonhos adiados. O primeiro lote vendeu rapidamente, filas se formavam nas concessionárias recém-inauguradas nas capitais brasileiras. Donos de CG eram tratados como privilegiados, gente que conseguiu conquistar algo que muitos apenas sonhavam. A moto era lavada religiosamente todo sábado, ritual de amor e orgulho que ocupava manhãs inteiras. Vizinhos paravam para admirar o cromado reluzente, comentários sobre a beleza daquela máquina japonesa revolucionária. A Honda prometia liberdade e cumpria, levando trabalhadores que antes dependiam de ônibus lotados e atrasados. O slogan dizia que Honda era sua liberdade e milhões de brasileiros descobriram que era verdade absoluta. As viúvas negras e o terror fascinante das Yamaha RD. A Yamaha trouxe para o Brasil máquinas que faziam corações acelerar e mães perderem o sono preocupadas. A RD 50 era a porta de entrada, moto pequena, mas já carregando a genética nervosa da marca japonesa. Jovens economizavam mesadas durante anos, sonhando com aquele motor 2 tempos que prometia emoções fortes. O ronco característico era música para uns e barulho infernal para vizinhos que tentavam dormir cedo. Mas era a RD 350 que realmente merecia seu apelido sombrio de viúva negra nas ruas brasileiras. Aquela moto matava, diziam os mais velhos, e não estavam exagerando sobre os perigos reais envolvidos. O motor 2 tempos de alta potência exigia piloto experiente. Erro pequeno resultava em consequências graves. Histórias de acidentes corriam de boca em boca, cada bairro tinha sua lenda sobre a RD assassina. Mesmo assim, jovens sonhavam em domar aquela fera, provar que eram homens de verdade e coragem. O escapamento envenenado ecoava pelas avenidas, anunciando a passagem de alguém que não tinha medo de nada. Possuir uma RD 350 era declaração de ousadia, atestado de que o piloto vivia no limite constantemente. O cheiro do óleo 2 tempos queimando ficava impregnado nas roupas, perfume que identificava a tribo. Namoradas subiam na garupa sabendo dos riscos, cabelos ao vento numa época sem obrigatoriedade de capacete. Puma, Caloi e as motos nacionais que o tempo esqueceu. Antes da invasão japonesa dominar completamente o mercado, Brasil tentou produzir suas próprias motocicletas nacionais. A Caloi Mobilete conquistou gerações de adolescentes, ciclomotor que era primeiro passo para a liberdade motorizada. Pedalar para dar partida e depois acelerar era ritual que milhões de jovens brasileiros conheceram intimamente. O motor cinquentinha era fraco, mas suficiente para impressionar amigos e conquistar atenção nas portas das escolas. A Puma tentou competir no mercado de motos maiores, design brasileiro enfrentando gigantes orientais estabelecidos. A Agrale Coyote representou o esforço gaúcho de criar moto genuinamente brasileira para enfrentar a concorrência estrangeira. Mecânicas adaptadas, peças que misturavam tecnologias, criatividade tupiniquim, tentando sobreviver no mercado competitivo internacional. Essas motos nacionais nunca alcançaram o sucesso das japonesas, mas marcaram época e geraram memórias afetivas. Donos de mobilete lembram até hoje do barulho característico, mistura de motor e nostalgia pura.
A indústria nacional de motos definhou aos poucos, incapaz de competir com qualidade e preço oriental. Hoje, encontrar uma Caloi Mobilete original é raridade, relíquia que colecionadores disputam com paixão verdadeira. Lambretta, Vespa e o fim melancólico de uma era elegante. As scooters italianas dominaram o Brasil antes das motos japonesas chegarem com força total avassaladora. Lambretta era sinônimo de modernidade nos anos 50 e 60, elegância sobre duas rodas pequenas. Moças de família podiam pilotar Lambretta sem escândalo, design que protegia saias e mantinha decoro social. A Vespa competia no mesmo segmento, rivalidade italiana que atravessou oceanos e chegou às ruas brasileiras. Padres, médicos, advogados, profissionais liberais escolhiam scooters pela praticidade urbana e aparência respeitável que ofereciam. O ronco suave era diferente das motos tradicionais, som que não assustava nem incomodava a vizinhança tranquila. Anos 70 viram o declínio inevitável, japonesas oferecendo mais potência e modernidade por preços competitivos. Lambrettas foram para os fundos de garagens, esquecidas enquanto novas gerações descobriam Honda e Yamaha. Alguns puristas mantiveram suas italianas funcionando, amor que resistia à obsolescência tecnológica crescente anualmente. Encontros de lambreteiros ainda acontecem hoje, nostalgia reunindo sobreviventes de uma época mais elegante e perdida. O fim das scooters italianas. Marcou transição definitiva, Brasil abraçando definitivamente a tecnologia oriental vitoriosa. Postos Shell, Esso e os domingos sagrados da motocicleta. Domingo de manhã tinha destino certo para qualquer motociclista que se prezasse naquela época dourada. Postos de gasolina viravam pontos de encontro, território onde tribos se reuniam para exibir suas máquinas. O Shell da esquina principal era palco de encontros, motos estacionadas em fileira organizada por modelo. Donos comparavam modificações, discutiam vantagens de cada marca, rivalidades amigáveis que duravam horas intermináveis. Mecânicos improvisados davam diagnósticos no estacionamento, ouvido colado no motor identificando problemas misteriosos escondidos. Gasolina custava 2 cruzeiros e 80 centavos o litro, tanque cheio não pesava tanto no bolso. Frentistas conheciam cada cliente pelo nome, sabiam quem preferia gasolina azul ou comum para sua máquina. O ritual dominical era sagrado, esposas sabiam que maridos estariam ocupados até a hora do almoço familiar. Adolescentes circulavam observando, sonhando com o dia em que teriam suas próprias motos para exibir. Histórias de viagens eram contadas e recontadas, cada curva perigosa ganhando detalhes mais dramáticos a cada versão. O posto era mais que lugar de abastecer, era clube social, ponto de encontro de uma tribo unida. Dar grau, empinar e a arte de aparecer nas portas das escolas. Saída de colégio era palco perfeito para demonstrações de habilidade que impressionavam garotas e irritavam diretores. Dar grau na frente da escola era ritual de afirmação masculina, prova de coragem e domínio técnico. A moto empinava, roda dianteira no ar, motor rugindo enquanto plateia feminina observava fingindo desinteresse calculado. Professores corriam para a janela anotando placas e prometendo punições que raramente se concretizavam efetivamente. O capacete coquinho mal protegia quando usado, mas muitos preferiam sentir o vento nos cabelos livremente. Ainda era permitido pilotar sem capacete, liberdade que parece absurda hoje, mas era normalidade completa então. Namoradas subiam na garupa para a volta triunfal pelo quarteirão, exibição que causava inveja nas colegas. O barulho do escape envenenado anunciava a chegada do conquistador, todos sabiam quem estava chegando sem olhar. Grupos rivais disputavam território, escola tal era dominada por donos de Honda, outra por fanáticos e Yamaha. A competição era constante, quem empinava mais longe, quem fazia mais barulho, quem atraía mais atenção. Acidentes aconteciam, mas não diminuíam a ousadia, juventude que se acreditava imortal e indestrutível completamente. Oficinas de fundo de quintal e a magia do seu João mecânico. Toda a vizinhança tinha seu mecânico salvador, figura quase mística que resolvia problemas impossíveis com ferramentas precárias. Seu João trabalhava no fundo do quintal, oficina improvisada entre tanques de lavar roupa e varais. O chão de Noah, terra batida, guardava manchas de óleo de décadas, arqueologia automotiva acumulada pacientemente. Ferramentas eram adaptadas, chaves inglesas gastas pelo uso, martelos que resolviam o que técnica não conseguia.
peças de Fusca eram adaptadas para motos, criatividade brasileira superando falta de componentes originais disponíveis. Gambiarras criativas funcionavam por anos, soluções improvisadas que engenheiros formados jamais aprovariam, mas que rodavam quilômetros. O diagnóstico era feito pelo ouvido. Seu João encostava a orelha no motor e sabia exatamente o problema. Não havia manual de serviço. Conhecimento passava de geração em geração através de observação e prática constante. O cheiro de graxa e óleo queimado era perfume daquele santuário mecânico onde milagres aconteciam regularmente. Pagar era frequentemente negociável, troca por favores, parcelamento informal, confiança que dispensava a papelada burocrática chata. Domingos eram dias de aprender mecânica com o pai, conhecimento transmitido entre gerações masculinas tradicionalmente. Filho segurava lanterna enquanto o pai desmontava carburador, educação técnica que escola nenhuma oferecia tão bem assim. Os rachas da Avenida Brasil e as madrugadas da Marginal. Quando a cidade dormia, outro mundo acordava nas avenidas desertas das grandes metrópoles brasileiras silenciosas. A Avenida Brasil no Rio virava pista de corrida, quilômetros de asfalto reto convidando a velocidade máxima. A Marginal, em São Paulo, oferecia o mesmo cenário, território de disputas que podiam custar vidas. Rachas eram combinados boca a boca, informação que circulava entre iniciados da tribo motociclística noturna. Apostas envolviam dinheiro, orgulho e, às vezes, os próprios veículos. Perdedor voltava para casa de ônibus. A polícia perseguia quando podia, mas madrugada era hora de pouco efetivo e fiscalização precária total. Velocímetros marcavam números que desafiavam o instinto de sobrevivência, adrenalina vencendo medo e bom senso completamente. Acidentes fatais aconteciam regularmente, nomes que viravam lenda entre sobreviventes da cena noturna perigosa. Histórias de corridas eram contadas nos encontros dominicais, cada participante adicionando detalhes épicos às narrativas. O corredor da morte entre ônibus era a manobra suicida que separava corajosos de loucos inconsequentes. Atravessar a cidade inteira numa madrugada era prova de resistência, homem e máquina contra o limite físico. A rivalidade Honda versus Yamaha se resolvia no asfalto, argumentos técnicos substituídos por cronômetros implacáveis. Drive-ins, bobs e os territórios sagrados da juventude motorizada. Lanchonete era extensão natural do posto de gasolina, segundo tempo do ritual dominical obrigatório. O Bob's era ponto de encontro preferido, hambúrgueres americanos consumidos enquanto motos descansavam no estacionamento. Drive-ins permitiam comer sem descer da moto, garçonetes trazendo bandejas que encaixavam no guidão. A cena parecia filme americano, juventude brasileira reproduzindo imagens vistas nas telas do cinema nacional. Território era disputado, canto do estacionamento pertencia a determinado grupo, invasão causava conflitos sérios. Os primeiros motoclubes brasileiros nasciam dessa convivência, organização que dava estrutura à paixão coletiva. Jaquetas de couro identificavam membros, bordados artesanais diferenciando cada agremiação com orgulho exibido constantemente. Regras internas eram rígidas e hierarquia respeitada, código de honra que unia desconhecidos em irmandade verdadeira. Mulheres eram geralmente garupas, pilotando raramente e causando escândalo quando ousavam assumir o guidão sozinhas. Fim de tarde de domingo era despedida até próximo encontro, promessas de viagens e aventuras futuras. A revista Duas Rodas e os sonhos impressos em papel. Em 1974, bancas de jornal receberam novidade que faria brilhar olhos de motociclistas em todo o Brasil. A revista Duas Rodas trazia testes, fotos e sonhos acessíveis por preço de algumas moedas apenas. Páginas eram folheadas dezenas de vezes, cada detalhe técnico memorizado como escritura sagrada e revelada. Motos importadas apareciam nas páginas, máquinas inacessíveis que alimentavam fantasias de velocidade e aventura infinitas. Comparativos entre modelos geravam debates acalorados, argumentos retirados das páginas para defender marca preferida apaixonadamente. Sessões de mecânica ensinavam truques, conhecimento que complementava aprendizado prático nas oficinas de fundo de quintal. Classificados ofereciam motos usadas, oportunidades que faziam leitores correr para telefones públicos antes que outros ligassem. Coleções eram guardadas religiosamente, pilhas de revistas que valiam fortuna em conhecimento e nostalgia acumulados.
Capas icônicas decoravam paredes de quartos, pôsteres improvisados que inspiravam sonhos de liberdade motorizada constante. Motoqueiro fantasma e a influência do cinema nas ruas brasileiras. Hollywood mandava imagens que incendiavam a imaginação de jovens brasileiros sedentos por rebeldia motorizada emocionante. O filme Motoqueiro Fantasma criou estética que atravessou oceanos e chegou às periferias brasileiras rapidamente. Caveiras decoravam jaquetas, simbolismo sombrio que assustava famílias e atraía admiradores da tribo alternativa. Easy Rider mostrava liberdade absoluta, estrada sem fim, filosofia de vida que ressoava em corações inquietos. Franjas no guidão imitavam shoppers americanas, customização que transformava CGs em máquinas de visual rebelde. Adesivos de bandas de rock cobriam tanques, declaração de pertencimento a universo cultural específico alternativo. Roberto Carlos aparecia em motos, galã nacional legitimando paixão que alguns consideravam coisa de marginais. Comerciais de televisão mostravam liberdade, vento nos cabelos, promessas de vida diferente sobre duas rodas. Fotonovelas traziam galãs motociclistas, mocinhas suspirando por rebeldes de jaqueta de couro e olhar misterioso. A mídia construía mitologia, moto como símbolo de masculinidade, independência e recusa às convenções sociais estabelecidas. O primeiro amor sobre duas rodas e os rituais de passagem. 18 anos era a idade mágica, momento em que sonho poderia finalmente virar realidade concreta e palpável. Muitos não esperavam tanto, pilotando escondido desde os 14, 15 anos, risco que valia a pena. Tirar carta categoria A, no Detran, era ritual de passagem, prova prática que definia homens de verdade. O examinador era figura temida, poder de aprovar ou reprovar sonhos acumulados durante anos de espera. Reprovação era humilhação. Retorno para casa sem documento significava mais semanas de espera angustiante e treino. Aprovação merecia celebração, carteira novinha exibida para amigos e familiares com orgulho transbordante visível. Economizar salário inteiro durante meses era sacrifício aceito, cada centavo direcionado para a entrada da moto sonhada. Carnês das Casas Bahia permitiam parcelar em 24 meses, dívida que valia cada prestação mensal. O consórcio Mapping era a alternativa, sorteio mensal que poderia antecipar a realização do sonho acalentado pacientemente. Dia de buscar a moto na concessionária era momento fotografado, registrado para a posteridade e recordação eterna. A primeira volta no quarteirão era batismo, máquina e piloto se conhecendo em ritual íntimo importante. Limpar a moto todo sábado era demonstração de amor, cuidado que mantinha cromados brilhando como espelhos. Acessórios, customização e a arte de ser único na multidão. Moto de fábrica era apenas começo. Personalização transformava a máquina comum em expressão individual, única e pessoal. Retrovisores cromados importados eram luxo cobiçado, acessório que diferenciava donos com recursos dos mais simples. Bolsas de couro lateral eram artesanais, produzidas por celeiros que adaptavam técnicas de cavalos para motos. Antenas com flâmulas de times declaravam paixão futebolística, rivalidade que transcendia campos e chegava às ruas. Escapamentos envenenados eram modificação mais popular, som alterado para ronco grave que anunciava a presença quilômetros antes. Bancos customizados ofereciam conforto ou visual, cada escolha refletindo personalidade do proprietário orgulhoso exibido. Pinturas especiais transformavam tanques em obras de arte, aerografia que contava histórias em metal colorido. Adesivos acumulavam-se, cada viagem registrada, cada lugar visitado marcando história sobre rodas vividas intensamente. Viagens épicas e a descoberta de um Brasil sobre duas rodas. Estrada Rio Santos, recém-inaugurada, era convite irrecusável para aventureiros de fim de semana prolongado. Paraty e Búzios eram destinos preferidos, praias paradisíacas alcançadas após horas de curvas emocionantes, desafiadoras. Sem capacete obrigatório, vento batia. No rosto, sensação de liberdade absoluta impossível de descrever adequadamente. Acampar em praias desertas era programa perfeito, barraca improvisada e fogueira sob estrelas brilhantes infinitas. A Transamazônica chamava os mais ousados, travessia épica que poucos completavam e todos respeitavam enormemente. Histórias de pegar estrada sem destino circulavam, romantismo de descobrir Brasil, esquecido pelos mapas oficiais. Estradas de terra testavam máquinas e pilotos, lama e poeira fazendo parte da aventura genuína experimentada.
Voltar para casa era sempre com histórias, cada viagem rendendo narrativas que cresciam com o tempo. A moto era passaporte para a liberdade geográfica, Brasil imenso acessível para quem tivesse coragem e combustível. Perigos reais e lendas que corriam mais rápido que motos. O corredor da morte tinha nome apropriado, passar entre ônibus em movimento era roleta russa constante. Chuva na Serra da Mantiqueira era terror conhecido. Curvas traiçoeiras multiplicando perigos para incautos despreparados. Assaltos de trombadinha no sinal eram rotina urbana. Moto parada era alvo fácil para mãos rápidas. Cada bairro tinha sua história de acidente fatal, nome de vítima que virava aviso para novatos, superstições protegiam alguns, bentinhos abençoados por padres guardados sob o banco para afastar mal-olhado. Mães benziam filhos antes de cada viagem, ritual religioso que misturava fé com medo maternal constante. Capacetes coquinho ofereciam proteção mínima, mais para evitar multa que para salvar vidas realmente ameaçadas. A morte rondava cada curva fechada demais, cada ultrapassagem arriscada, cada racha de madrugada perigosa. Transformação social e a moto como símbolo de ascensão brasileira. Para milhões de brasileiros, moto significava muito mais que transporte, era prova de conquista social. Office boys revolucionaram entregas urbanas, exército sobre duas rodas que fazia cidades funcionarem eficientemente diariamente. Trabalhador que antes gastava horas em ônibus, chegava rápido, economia de tempo que mudava a qualidade de vida. Do cavalo à moto, interior brasileiro viveu transição acelerada em poucas décadas de modernização intensa. Mulheres pilotando causavam escândalo inicial, pioneiras enfrentando olhares e comentários até conquistarem respeito merecido gradualmente. A moto democratizou o transporte individual, classe trabalhadora, alcançando independência antes reservada a donos de automóveis. Financiamento com fiador e avalista permitia acesso, sonho parcelado que milhões realizaram com sacrifício e determinação. Motos usadas no classificado do jornal eram oportunidade, mercado paralelo que girava a economia e realizava sonhos. O kick para dar partida era som familiar nas madrugadas. Trabalhadores acordando cidades ainda dormindo silenciosas. Correntes sem lubrificação rangiam protestando, manutenção adiada por falta de tempo ou dinheiro suficiente disponível. Vento no rosto na Avenida Atlântica era recompensa, paisagem privilegiada acessível para quem tinha duas rodas. A moto transformou o Brasil, conectou pessoas, criou cultura própria que ainda pulsa nas ruas brasileiras hoje. Qual dessas memórias sobre motos ainda acelera seu coração quando você fecha os olhos e lembra? Consegue sentir ainda o cheiro do óleo dois tempos e ouvir o ronco do escape envenenado? Se essa viagem no tempo trouxe de volta a liberdade sobre duas rodas que marcou sua juventude, compartilhe com quem também viveu essa era dourada do motociclismo brasileiro. Deixe seu like para mais histórias que celebram as máquinas e os pilotos que fizeram história nas ruas do Brasil.